Agora sim, boa noite, 7 de fevereiro. Estamos aqui para mais um Encontro da Flor, com a Esfera Terra Viva, representada pela Nath, pelo Davi, primeiros moradores da Estação Flor do Alto, da comunidade Deva Mahakali. Sejamos todos bem-vindos nesses encontros, onde Nath e Davi está trazendo sobre vivermos o tempo natural, não só na Flor do Alto, mas no nosso dia a dia. E hoje a gente inicia a oitava lua do ano, não é isso? Lua galáctica. E nessa energia da águia, a gente passa a palavra para a esfera que tem propriedade para falar sobre. Boa noite, amores. Passo a palavra para vocês. Boa Boa noite. noite. Alegria de estar aí junto com vocês de novo. E muito especial, assim, a gente está passando esses momentos juntos. E esses encontros da Flor está trazendo justamente uma constância para que não fique só no nosso racional essa simbologia, né? E que possa ter uma constância que vá vibrando em nós. E eu fico contente aí que muitas pessoas pessoas estão sabendo, algumas assistindo os vídeos, né, que ficam gravados. Tem outras pessoas, agradeço aí a vinda de novo, né, com a gente. E eu fico agradecido por essa oportunidade. E aí vou puxar uma prece de abertura, tá? A prece às 7 direções, prece às 7 direções galácticas, que também leva o nome da Lua, né? Galáctica. Então vamos lá. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, donde se reúne a gente das estrelas e os antepassados, que as suas bênçãos cheguem a nós agora. Nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na terra. Davi, você me escuta? Desde a fonte de luz de amor mútuo. Ayum Runabiku, Evan Maia Emarro. Ayum Runabiku, Evan Maia Emarro. Ayum Runabiku, Evan Maia Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. Arro. Arro. Durante Posso alguns passar? momentos falhou um pouco. Durante alguns Falhou momentos isso. falhou um pouco, Tá. mas deu para acompanhar. Só para dizer que se voltar, ó, agora travou novamente a imagem de vocês. E aí talvez, vamos ver, mas talvez precise fechar a câmera em algum momento, se continuar assim. Tá certo.
Aí você sinaliza aí, por favor, tá? Então, novamente, agradeço a presença de vocês todos, e quero também agradecer aqui, os mentores espirituais deste conhecimento, Pacavotan e Bolonick, agradecer e pedir permissão para que possa fluir nesse conhecimento e trazer, com sabedoria, de acordo com o que for necessário para nós todos, e agradecer também os outros mentores espirituais que trouxeram vocês aqui e que nos uniu em um momento em que a gente está aqui, com propósitos juntos, com intenção, com abertura, com integridade. E então eu agradeço, peço licença. E outra coisa, gostaria de fazer uma recapitulação assim rápida dos dois últimos encontros que a gente trabalhou duas coisas importantes, que o poder do 4, representado pelas 4 cores, vermelho, branco, azul e amarelo, né? Vermelho iniciando, o azul transformando e o amarelo amadurecendo o fruto. E outra coisa que a gente trabalhou, que é muito importante, a gente vai usar muito nesse conhecimento, nessa estrada, que eu chamo de entrar em ressonância ou criar ressonância, que tem a ver com o tom de hoje, do Kim de hoje. E aí, criar ressonância quer dizer a gente vibrar junto com a música que está tocando, um exemplo. Então, é, qualquer informação que a gente recebe, por exemplo, hoje eu vou dizer que é a lua galáctica da integridade. Aí, integridade. E aí você deixa vibrar, entra em sintonia com a integridade. Não precisa racionalizar ela demasiado, mas entra em sintonia com a integridade. E aí, com todos os a gente vai estar trabalhando com esse já em nós. E ela está em toda parte e é simultâneo. Mas existem para a gente que está encarnado, que está acompanhando o planeta, que está com a gente, o tempo existir e os códigos. Então, conforme a gente entra em sintonia com eles, a gente ativa eles conscientemente. E essa que está a diferenciação de uma mente instintiva, como a planta, como o animal, quando a gente passa para um humano, que busca, que trabalha a criação de consciência. Já é um estado onde o humano começa a sair da inconsciência, de viver com esse chamado da sua própria essência, e que é conhecer também a essência das coisas. O ser humano é, busca conhecer, precisa de conhecer, gerar consciência. Bom, aí o que a ideia é eu trazer um pouco, de forma um pouco mais ampla, as coordenadas deste momento, os arquétipos que estão regendo este momento. E aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês, conforme eu vou falando, eu vou procurar falar e acionar bastante a intenção, a vibração do que eu vou dizer. E vocês procurem estar receptivo, e ampliar, ou melhor, sustentar com a presença a, os, os símbolos que eu vou trazendo, né? De repente pode ser só uma palavra-chave, né? De repente vai ser o nome do selo, do Kim,
Mas aí vocês não se preocupam com o que vocês não conhecem. Eu não vou falar nada ruim, tá? Vou, vou falar, às vezes, o nome do arquétipo e você, entrando em sintonia com esse arquétipo, você vai começar a sentir ele. Só que vai ser a velocidade da luz. Então, você não vai ter tempo de racionalizar isso. E eu vou fazer essa pastar. E aí, estão preparados aí? Vamos lá. Ó, é, 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 eu vou começar com um ciclo maior de 13 anos. Nós estamos no 6º ano desse ciclo de 13. Então, sempre que tem um movimento de 13, a gente tem uma onda encantada, um movimento galáctico. Vou começar pelo o propósito desse ciclo de 13 anos. Aí eu vou ler aqui uma coisa rapidinho e vocês vão entrar em sintonia. Quem está puxando o propósito de 13 anos é o Mago Branco. Então, o nosso propósito da Terra, nesse momento, está alinhado com esse arquétipo do Mago Branco. Palavra-chave: encantar, receptividade, intemporalidade. Tem uma travada, Davi. O nome em maia é X, governado pelos avô. Encantar, intemporalidade, tá travando. Começa a E partir das palavras-chave. Eu vou tirar meu vídeo, então. Tá. Vê se volta. Encantar, receptividade, temporalidade. E aí, tô aí, vocês? Melhorou. Melhorou? Então, vamos lá. O mago representa o momento presente, o aqui e agora. Vive no reino das emoções e pode ter poderes psíquicos. Interessa-se por religião e espiritualidade. Deus forte e valoroso, companheiro da águia que protege os guerreiros. Sigiloso, lutador, muita força potencial, livre caçador, o nível mais alto da evolução e crescimento da consciência superior, a energia do felino, o vidente noturno, o adivinhador, profeta, encanta a intemporalidade. O mago, o momento presente, o aqui e agora. Consciente de maneira global, energia construtiva, o visionário noturno. Receba e expresse os poderes da intemporalidade e do encantamento. Torne-se através de si. Use o coração para receber a harmonização divina. Seja receptivo ao tempo radial, não linear e não centralizado. Esse mago branco, com as palavras encantar, receptividade e intemporalidade, rege 13 anos. E aí, desses 13 anos, nós estamos no 6º. Então, ele puxa o propósito. Aí tem o desafio, o serviço, de que forma, reúne tudo e toma o comando da ação e agora equilibra. Agora é o momento da gente equilibrar. Nós não chegamos no ápice, o ápice vai ser o ano que vem. O ano que vem vai ser, nós estamos em tormenta azul. O ano que vem, isso, exatamente, vai começar no dia 26/7 de julho do ano de 2025.
começa o ano Maia, esse ano que a gente acompanha. E aí, por que começa nessa época? Porque o nosso Sol vai se levantar lá ao leste junto com a estrela Sírius. A ideia é até a gente fazer isso junto e a gente olhar e ver lá, identificar a estrela e ver. Bom, então tem essa contagem e a gente está no ano de tormenta. Então, para a gente alcançar um encantamento melhor, um encantamento que é o que traz um mago, que seja equilibrado, harmonioso, esse ano, onde é para a gente encontrar o equilíbrio biológico para fazer isso. Aí a palavra-chave do ano de tormenta azul é catalisar. Catalisar pode ser aumentar a energia, aumentar a autogeração ou diminuir a autogeração. Isso é o processo de catalisar. Catalisar, energia e autogeração. São as três palavras-chave. Catalisa a autogeração. Travou novamente. Me escutam? Acelera ou diminui a autogeração. Isso é trovão. Davi, tá falhando muito. Estou escutando. Travou, né? Bom, gente, não vai ser permitido agora o meu, a nossa imagem. Depois eu vou ajeitar lá um outro lugar mais perto e vai dar certo, tá? Para a gente fazer no próximo. Então, tormenta rítmica azul. Então, um ano de transformação, onde a autogeração da energia, esse é o arquétipo, tá? A autogeração da energia, ela pode diminuir, gerar menos ou pode gerar mais, mas ela sempre vai ocasionar uma transformação. E o objetivo disso é a gente encontrar um equilíbrio orgânico para que a gente possa, enquanto humanidade, encontrar um encantamento melhor. E nós temos 13 anos para fazer isso. Então, esse ano é a gente encontrar o equilíbrio e potencializar a nossa energia, para que no ano que vem a gente possa estar com a semente. E aí vai ser o meio da onda encantada, o sétimo ano, porque o sétimo representa aqui o pescoço da gente, né? O pescoço. Aí você tem 6 articulações para um lado do corpo e 6 para o outro. Estou falando das articulações principais do corpo, tá? Nós temos 13 e essas 13 articulações, elas representam os 13 tons galácticos. E aí, hoje, como eu estava falando, a gente está num ciclo de 13 anos, regido pelo mago. A gente está num ano de tormenta rítmica azul e nós estamos na 8ª lua do ano. Aí, quando eu falo lua, a lua pode ter dois significados assim. Uma, o arquétipo o arquétipo a nível solar, né? Que aí tem 20 arquétipos mais um central que é Runabiku, que a gente poderia falar que é o arquétipo divino de Deus, né? Então, a Lua como um arquétipo dos 20 selos solares, das 20 tribos solares, ou a Lua de 28 dias. Então, estou falando da Lua de 28 dias, nós estamos entrando hoje a 8ª Lua. A gente completou 7 luas.
Aí olha que interessante, nós estávamos falando do poder do 4 na outra, né? É, 4 semanas perfeitas de 7 dias vão dar 28, que é Pede pra ela compartilhar uma a tela lua. com Ananda, você tem uma imagem aí da lua, não tem? Por favor. Porque é legal a gente visualizar, porque assim a gente consegue entender melhor e encaixar as coisas nos lugares. E hoje, então, é o primeiro dia da Lua 8, que dá o nome da Lua 8 é Galáctica. Apareceu aí para vocês? Para mim ainda não abriu, não. Abriu aí para vocês? Abriu. Abriu agora. Então, aí acho que dá para aumentar um pouquinho para ver, né? Vocês viram que tem uma águia ou um falcão, que é o animal totem da Lua, e é, tem uma numeração aí do lado, que é uma barra com 3 pontinhos em cima, que representa o número 8, que é Lua Galáctica da Integridade. Aí ele tem lá as palavras integridade, harmoniza e modela. E aí tem uma sequência de linhas vermelhas, que são os 7 dias da primeira semana. ela aqui. Depois tem lá, de 1 a 7 é a vermelha. Então, a primeira semana inicia a intenção dessa lua. A segunda a semana branca, que vai do dia 8 ao 14, ela refina. Ela refina a intenção dessa lua. A terceira semana, que é azul, ela vai transformar com o objetivo de chegar na intenção dessa lua, né? Ela transforma a intenção da lua. E a semana azul do dia 15 ao dia 21, e a semana amarela do dia 22 ao dia 28. E o fruto dessa lua. Então, olha que interessante, o poder do 4, que a gente falou que é o primeiro arquétipo, o mais antigo, vamos dizer assim, ancestral, é as 4 cores, que também representam as 4 raças, raízes. E essas cores, elas sempre permanecem nessa sequência: vermelho, branco, azul e amarelo. E aí você vai ter a vibração da Lua, né? Lua galáctica da integridade. Então, esse pulsar da Lua da integridade, ele vai passar por 4 estágios, 4 semanas perfeitas. E a cada uma dessas semanas, se você buscar entrar em sintonia com a palavra integridade, saber que é a 8ª lua do ano. Se você lembrar do propósito do ano, que é a tormenta, se você lembrar de 13 anos, ainda mais. Mas não é tão fácil de primeiro a gente sustentar diversas informações ao mesmo tempo. Só que é só costume, porque a gente faz isso, porque está tudo na gente o tempo todo. E aí tem outras coisas aí nessa daí que chama Dali, Celi, Gama, Cali, Alfa, Lime, Cílio. São por exemplo, aí o amarelinho, que é um círculo com uma cruz no meio, que está ali, Dali. Aí os dias Dali, é tipo domingo, sabe? É o primeiro dia da semana. Aí o dia 1, o dia 8, o dia 15, o dia 22. Aí o Celi, 2, 9, 16 e 23. Esse padrão que eu estou mostrando para vocês aí, ele vai ser sempre assim, é perpétuo.
Então, sempre que a gente falar de lua, essa que é a imagem que a gente sustenta. Quando eu falar as 13 luas de 28 dias, aí você já sustenta esse símbolo. Então, a gente vai entrando a conhecer, né? E aí a gente já sabe, aí a gente consegue sustentar, e aí traz ele para a consciência. E aí esse Dali, Celi, Gama, Kali, Alfa, Li, Micílio, isso aí, esse daí são os 7 selos do Apocalipse. Esses 7 selos foram abertos a partir, se eu não estou enganado, talvez a Carol esteja aí, ela pode confirmar, no ano de 93. E aí isso foi feito consciente. Teve muitas pessoas acompanhando o Balum Votan, e isso foi feito a abertura desses 7 selos. E esses 7 selos, eles foram abertos por conta, os mesmos 7 dias da criação. Então, eles têm energias essenciais no universo de eletricidade e energias de criação. Então, eles são como plasmas. Aí a gente chama de plasma, os 7 plasmas radial. E cada um deles, eles são uma representação dos 7 chakras principais. Por exemplo, o Dali é no topo da cabeça. Então, hoje é Dali 1. Dali, né, que é chakra coronário, e aí a gente associa com o topo da cabeça, o coronário, e é o primeiro dia da semana. Então, tem uma coisa que mais para frente, se Deus permitir, e vocês, e nós todos, a gente pode estudar isso, e isso é maravilhoso. E a gente poder fazer essa criação, é uma criação mental, para que a gente possa visualizar algo, e depois a gente, visualizando e trazendo para a consciência, isso passa a agir dentro da gente. E aí já age, mas de forma consciente, a gente participa de um processo criativo. Então, todas essas informações, elas viajam no tempo. Então, a gente lá no futuro, a gente já chegou em um estado em que a gente está enviando informações para a gente mesmo aqui, nesse momento. E isso é um resgate. E isso, através desses símbolos, desses códigos, a gente consegue, como que uma nave, um vetor, que é exatamente essa cruz aí, que está aí no selo Dali. Essa cruz, ela viaja no tempo. Então, na verdade, ela tem as 4 direções do espaço: o céu, a terra e o coração. Então, esse é um ponto importante. E por enquanto, eu estou trazendo um monte de coisa para vocês, tá? E, e vocês vão só criando ressonância. Depois, uma hora, a gente vai destrinchar isso aí mais com mais conversa, né? Aí, a Semana Vermelha, a gente fala assim: o conhecimento inicia a visão. Então, essa é a frase da Semana Vermelha. O conhecimento inicia a visão. A visão aí, o conhecimento inicia a visão dentro da lua da integridade. Aí depois, na Semana Branca, né? A humildade refina a meditação. Aí a gente trabalha a humildade refina a meditação dentro da lua galáctica. Eu estou citando esse aqui, agora a Semana Azul. A paciência transforma a conduta. Na Semana Azul, a paciência transforma a conduta. E na Semana Amarela, o poder amadurece o fruto. O poder amadurece o fruto da lua galáctica da integridade. Então, é um monte de informação, tá? Mas vocês estão acompanhando, vocês já estão ativando. E isso aí, depois a gente pode, com alguma prática, a gente consegue criar um painel mental para que a gente possa ter acesso a esses comandos. Então, vamos lá. Ciclo de 13 anos, regido pelo mago,
que é a intemporalidade, o aqui e agora. No ano que a gente está, tormenta rítmica, que encontrar o equilíbrio através da autogeração da energia e da transformação. Aí, para a gente fazer isso, esse propósito do ano, dessa transformação e autogeração de energia, nós estamos na lua da integridade, que pergunta, eu vivo aquilo em que acredito? Nós estamos no dia 1, Dali Focaliza, que é o dia 1 de hoje, é Águia Ressonante Azul, o Kim de hoje. Bom, o Águia Ressonante, não sei se vocês acompanharam todos a outra, né? Quem Tem o não... oráculo lá também. Hã? Tem o oráculo da águia, se quiser falar. Tá, mas eu acho que eu vou deixar isso aí. Essa parte aí da Lua, então aí no caso aqui, no dia 1, que é o dia de hoje, vai ter o selinho da águia. Se a Nanda tiver aí, a Natália falou aqui que a Nanda tem o oráculo do dia de hoje, do Kim de hoje. Aí, ó. É isso. Então, o águia azul é o que está no centro, azul. Então, a energia do dia hoje está predominante no azul, né? E o guia peraí, primeiro eu vou voltar na águia. A águia tem a palavra-chave do águia é criar, mente e visão. Então, a águia também é companheira do guerreiro, defensora do guerreiro. Mas ela está associada a criar uma mente. A águia é o que possibilita uma visão e criação de uma mente. E então receba e expresse os poderes da visão e da mente. Veja de cima o plano maior como uma águia de olhos aguçados e visão clara. Use o poder da mente para criar, inspirado pelo compromisso com a sua visão. Acredite em sua conexão com a mente planetária. E aí é interessante, porque eu não sei o quanto que vocês conseguem sustentar desde o que eu falei lá dos 13 anos, e aí do ano que a gente está, da lua que a gente está, e esse Kim de agora. Mas, nesse último encontro que a gente teve, a gente falou que era a onda encantada da lua, quando começou esse ciclo, que hoje, esse águia aí, se vocês for ver em cima dele aí, tem um risquinho, um traço e 2 pontinhos em cima, que significa o número 7, o tom número 7. Então, sempre que tem o tom, a águia é um dos 20 selos das 20 tribos solares. E os tons são dos 13 tons galácticos. Depois a gente vai falar mais sobre os 13 tons e os 20 selos. Mas sempre que tem um movimento de 13, tem um selo que puxa o propósito, que é a lua, que é a purificação. Então, nós estamos num ciclo de purificar as emoções, de receber os poderes da água universal. E para a gente atingir esse propósito e esse movimento de purificação completo, a gente tem que atravessar 13 passos, e nós estamos no 7º. Então, novamente, o 7º, ele é o centro da onda de 13. Tem 6 para cada lado. Então, a gente chegou no topo. E quando a gente chega no topo, a gente inspira, a gente canaliza, e a gente sabe que já foi feito elaborado todos os processos para que a gente atinja o propósito, que no caso é a purificação, encontrar o fluxo
e a água universal é quem é o poder que ajuda nisso, né? Que rege isso. Então, esse oráculo aí significa que nós estamos no metade da onda da Lua e que agora a gente vai começar a, a, a descer a onda. A gente chegou até um pico e agora a gente vai aos poucos descendo, e aí ela se manifesta, daqui a pouquinho vai manifestar, e depois no tom 12 é que a gente se reúne de novo, porque os encontros da flor também vai de 13 em 13 dias, né? E de 28 em 28 dias. E também tem um encontro que a ideia é a gente fazer presencial, que aí é um encontro maior, que é a cada 91 dias. Aí, 91 dias são 13 semanas. Então, se uma semana tem 7 dias, vezes 13, vão dar 91 dias. E aí, por que de novo 13? Porque é sincrônico. Um ano, ele tem 52 semanas. Então, se você divide em 4 estações, quer dizer que cada estação vai ter, cada uma das estações vão ter 13 semanas. E aí, olha onde a gente está nesse processo. Quando a gente iniciou aí os encontros da flor, esse presencial, a gente estava no início da semana 27, porque passou 13, depois passou mais 13, completou 26. Então, a semana 27 do ano foi a primeira do terceiro quadrante, da terceira estação. Então, hoje nós estamos iniciando a semana 29. Ou, se a gente for falar de 13 semanas, nós estamos iniciando a terceira semana. Então, tudo isso são coordenadas. E, por enquanto, eu estou pincelando. Eu achei importante de trazer bem aberto para que não ative só um arquétipo específico, porque a gente é multidimensional. E então, por isso que eu trouxe dessa forma, que aparentemente é desorganizada, mas ela tem uma linha e a gente transitou essa linha. E aí eu acho que eu vou passar para você, Nath. A Nath quer trazer um pouquinho sobre essa lua que a gente está, porque a ideia é que a gente possa se sintonizar com a lua e também ela vai trazer um pouquinho da conexão que da, dessa conexão com a flor do alto e o propósito da estação, de tudo que a gente está falando aqui. E aí, ó, eu vi que a Olga falou que o Kim dela é Caminhante do Céu Vermelho. Aí, Caminhante do Céu Solar Vermelho. Então, o Caminhante do Céu é o selo 13 e o solar é o tom 9. Então, quer dizer que ela é 13.9, que é o Kim 113. E aí depois a gente vai. Que legal aí você colocar, viu, Olga? Valeu. E a Isabela perguntou, ela falou, a perfeição não é reta, como diz Davi Moisés. Ué, porque a gente fala assim, olha que árvore retinha, mas se você for ver perto, não tem um pau reto na floresta. Por mais que aparentemente é reto, a perfeição às vezes está Ah lá, o nessa. Marcos. Isso mesmo. Isso, a Olga e o Marcos é o mesmo Kim. Aí 2 caminhantes solar aí na sustentação. O caminhante do céu é o selo do profeta. E é um iniciador, são dos vermelhos, né? A raça raiz vermelha são os iniciadores. E o solar quer dizer que ele pulsa a intenção, então é um selo bem forte. E aí tem sempre que ter os, os cuidados, mas o próprio caminhante do céu, a palavra-chave dele, ele tem 2 palavras-chave curiosas, que é explorar e vigilância. Então, explorar, não explorar o outro no sentido de tirar do outro, explorar no sentido de conhecer, né?
Então, ele é um desbravador, e aí, com isso, ele tem que manter a vigília para não dar furo, né? Então, essas são características do... Vou passar para a Nath aqui para não alongar muito. Bom, gente, depois de todas essas informações, vou pedir que a gente faça uma respiração, relaxe, fechar os olhos se quiser. E aí a gente vai se conectar com essa palavra da integridade. E as palavras-chave, né? Harmonizar, modelar e modelar. Então, sente como isso vibra e ressoa em você, sem racionalizar muito, só sentindo mesmo. Integridade, harmonizar, modelar. E aí, mantendo essa sintonia, de que vocês ouçam um texto aqui que eu vou ler sobre o tom galáctico. O poder galáctico nos convida a trabalhar nossa integridade, alinhando nossas atitudes com nossas intenções. Uma boa definição de integridade é o estado de estar inteiro e completo, indiviso. Esse tom nos lembra que integridade requer consistência e aderência à sabedoria e graciosidade dos nossos valores. A harmonização não requer compromisso, mas sim flexibilidade e disposição para submeter-se, para conhecer outras pessoas, para deixar ir qualquer apego pessoal. Cada um de nós carrega um conduto de harmonia e serve de modelo para os outros, inspirando o estabelecimento da cultura galáctica e pondo em prática o potencial da nossa sociedade global. Integridade é decorrente de conhecimento de si mesmo e de um senso de reverência por toda a vida. Significa fazer o melhor, mas também aceitar as suas imperfeições humanas, harmonizando os dois aspectos. Desenvolva uma relação de integridade com o seu espírito. Comprometa-se a viver sua verdade e você será um modelo para os outros. Sente como isso ressoa em você. E aí vai voltando aqui para o grupo. Bom, logo que eu li esse texto, eu fiquei com vontade, assim, da gente conversar um pouco, trocar um pouco, né? E aí hoje, conversando com o Davi, quando a gente estava preparando o encontro,
me veio assim de relembrar, né, vocês, por que a gente está trazendo esse conhecimento, esse estudo da lei do tempo, da frequência natural do tempo, né? E aí eu acho que essa questão da integridade, eh, ela vem muito de encontro a isso, assim, né? Como a gente ser íntegro, inteiro. E aí nessa transição de vida que a gente está vivendo aqui na Flor e conversando, a gente vivendo isso há algum tempo já, e que a gente vem conversando, né, com as pessoas que estão chegando, que estão se envolvendo de várias maneiras aqui com a estação Flor do Alto e com a comunidade. Então isso vem como uma possibilidade da gente criar uma linguagem e um tempo comum, né? É o que não está assentado numa, numa lógica de produtividade, né? Numa lógica em que a gente é totalmente separado, né? Tem o trabalho, tem a semana é dedicada ao trabalho, o fim de semana é outra coisa, e a gente tem que tudo ser separado, né? Cumprir sempre a mesma coisa, aquela mesma rotina já pré-determinada. Então esse estudo ele vem como uma saída, né? Uma das possibilidades da gente se libertar dessa estrutura, né, e poder se unificar de outra maneira, mesmo que a gente não estejamos todos no mesmo espaço físico. E aí, eu queria trazer para a gente queria trazer para vocês também essa questão, né, da integridade e de como que está a relação de vocês, assim, com isso tudo que a gente vem trazendo, e também com esse vislumbre da Flor do Alto, dessa projeção do que seria essa transição de vida também, que eu sei que muitos aqui já estão pensando nisso, já estão envolvidos nisso. E o que que essa pergunta provoca, né? Eu vivo aquilo em que acredito, e o que que essa palavra integridade também provoca em vocês? É isso, né? Isso. Aí a gente está abrindo para vocês falar, não precisa ser só uma pergunta, pode ser uma observação, mas é importante que aí cada um que sinta para trazer algo para que aí a gente sustenta onde a gente está. E aí a gente pode ir se encontrando, se aproximando, né? Então, tá aberto aí. Vou tentar abrir a câmera para a gente Vamos tentar abrir se a câmera. ver. Isso. Isabela, não. Fechou de novo. Aí a Nanda também pode recolher a imagem. Saulo tinha falado aqui. Pessoal, Podemos fazer um trabalho com as 4 cores na consagração do Irânia Garbo. nossa, muito legal. Muito legal. Quem vai ser o primeiro? Oi, oi, presente. Vocês Oi. conseguem me ouvir? É a Angélica que está falando. Ah, perfeito. Vou compartilhar com vocês aqui. Hoje eu tive a honra de estar presente com a Natália e com o Davi, hoje no período da tarde, então a gente, de forma física, a gente estava junto. E achei incrível, Nath, isso que você trouxe sobre a integridade. Hoje a gente estava conversando um pouco sobre o tempo. E eu falando com ela a respeito do último ano, né, de 2024, e eu narrando para ela como que
como que tudo que foi experienciado e vivenciado com a gente, né, como sanga, como uma parte ali íntegra da Flor do Alto, todos os acontecimentos, como que parecia acontecer através de um único sonho, um único momento. Início início do ano, janeiro, depois meio do ano, teve a primeira parte da consagração do Irina Garba, depois teve alguns envolvimentos pessoais, da nossa pessoal, onde a gente se retirou daqui fisicamente, fomos para outra cidade, depois retornamos novamente. Só que tudo parecia ser um único sonho, um único momento. Não parecia naquele momento onde você divide o ano, divide os meses, e parece que nada aconteceu ou que tudo aconteceu, né? E aí você traz agora sobre integridade. Qual que é o elo que eu quero fazer em relação a isso? Eu comentei com ela que como é interessante quando a gente está vivendo dentro do fluxo desse tempo e espaço, que a gente não liga muito de estar fazendo projeções ou não, mas a gente pega o fluxo e as coisas vão acontecendo. E isso eu acho que passa por esse lugar de integridade, que é quando a gente está íntegro com esse tempo, que é, entre aspas, uma certa ilusão. Então, às vezes, a gente faz projetos, planejamentos, projeções, e cria-se uma frustração por não alcançar aquilo, mas quando você sabe, você tem dentro do seu coração, quando a gente está íntegro, quando a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, mesmo quando a gente não limita a um tempo e espaço de 12 meses ou de um outro tempo, as coisas acontecem dentro dessa integridade. Então a gente não fica preso nesse limite desse tempo. E eu acho que casa perfeitamente com a nossa conversa hoje. Por isso que eu senti de compartilhar um pouco aqui com vocês dessa integridade. Gratidão, Angélica. Bom, deixa eu ver quem é que vai falar alguma coisa. Eu acho que eu sei quem vai. Oi, gente, eu vou falar alguma coisa. Eu não sei muito o que falar, mas eu vou falar. Teve um momento aí que eu estava falando da visão da águia, né? E é muito interessante isso, assim, né? De conseguir. Eu sinto que em alguns momentos, assim, eu consegui acessar essa visão da águia, assim, essa visão lá do alto, assim, da minha própria vida, assim. E aí, trazendo com o que a Nath estava falando, da integridade e tal, e se você vive o que você acredita, no momento eu não vivo o que eu acredito. Isso é difícil, mas eu sinto que eu tô meio é um caminhar para tentar chegar lá. Mas eu não sei se é preciso fazer esse caminho. Mas enfim, aí o negócio é que é, eu sinto que eu nessa minha visão da águia que eu tive assim, talvez eu mesmo tenha escolhido a visão e foi uma escolha difícil, mas eu tô tentando é, quero que chegue logo, né? Eu tenho essa frustração, né? Eu quero que chegue logo o momento que eu possa viver o que eu acredito, que é simplesmente viver, né? Mas é isso, o meu compartilhar. Esse é o caminhante. Uhum. E, meu querido, eu vou só colocar porque nós temos proximidade, eu não posso perder a oportunidade, né? No universo não existe engano, não existe engano. Então, tudo é no lugar certo. E aí existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, 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 e tudo é perfeito, né?
modelar e integridade é isso. A gente vai encontrando, mas não tem nada fora do lugar. Obrigado por ter trazido aí a reflexão, tá bom? Eu só não podia deixar de te falar isso. Abração, meu querido. Abração aí pra vocês, saudade. Você e da Nath e de você. Um abração, um grande abraço. Enqua- É isso, eu ia falar, enquanto isso, a Lu tá aqui atrás. Eu não foi escolhida assim, não. Eu falei, vou botar aqui, ó. E a Lu apareceu. Bom, eu vou. Davi, você vai falar? Não, eu cheguei pertinho para te ouvir, Ah, assim. eu nem ia falar porque é tanta coisa, ainda até meio de começar a falar e não conseguir parar, mas vou tentar ser pontual, assim. Eu me tocou bastante as falas, né, já da Angélica e do Marcos, assim, e acho que respondendo um pouco dessa pergunta da Nath, né, de como ressoa isso que ela disse, e para mim foi muito bom, muito gostoso ouvir a Nath, né, falando dessa descrição do Galáctico, e foi interessante porque me ressoou, assim, a primeira coisa que me ressoou foi uma alegria quando ela foi, né, como ressoa essas perguntas, essa descrição, me soa com uma alegria. E é uma alegria porque no fundo, e aí quando a Angélica foi respondendo, o Marcos foi respondendo, eu fui elaborando um pouco isso, que é uma alegria que eu sinto muito na vida, que é muito acompanhada de uma tristeza também, porque ela tem a ver com essa integridade. Porque, na verdade, a integridade é uma coisa muito forte para mim. Assim, é uma coisa desde pequena, e pequena eu sou ainda, mas desde criança, assim, de ter uma coisa que eu tenho um valor, eu tenho uma coisa que eu quero fazer, e aquilo, muita coisa vai se despedaçando, é como se vários planos, né, como a Angélica, vários planejamentos, várias coisas que eu fui muito atrás, as coisas não foram dando certo, mas é uma sensação de que alguma coisa é sempre muito forte dentro de mim, assim, no sentido de que eu preciso ser honesta com o que eu tô sentindo. E isso, o meu corpo é assim comigo, por isso eu adoeço ou sinto muitas coisas no corpo, assim, meio que me apontando para esse caminho. E eu sinto essa integridade comigo, assim, e ao mesmo tempo, aí, quando o Marcos estava falando, eu também elaborei isso, assim, no sentido de que, ao mesmo tempo que eu vivo, né, e que eu batalho para viver o que eu acredito, isso tem sido muito duro e muito cansativo. E muito cansativo, assim. Eu tenho estado num cansaço muito profundo. E ao mesmo tempo que eu acho que essa onda encantada da lua, eu estava até com medo, porque normalmente nos selos da lua são dias que eles começam assim muito, e é o meu oculto, né? Eles começam com essa integridade, parece que para mim, assim, tem uma coisa muito. E aí, normalmente, eles viram dias que a depressão chega para mim, ou processos muito profundos de limpeza, e que eu percebo que isso é um grito para eu me conectar com as águas, assim, né? E com esse potencial de purificação. E quando você traz, Davina, aqui hoje, né, como o tom 7, é como se a gente chegasse nesse topo, e eu percebo que desses 7 dias, assim, né, eu tenho passado por um processo de purificação muito profundo e recebido muito a ajuda de vocês, assim, né? E é como se eu percebesse que agora parece que chega numa certa compreensão, assim, dessa purificação e dessa necessidade de contato mesmo, né, com essa água. E aí, para fechar, quando a Nath estava falando, também me vem muito essa potência do sonho, e ao mesmo tempo que na descrição ela falou, né, que a, é viver a nossa verdade, né, fazer o nosso melhor e aceitar a nossa imperfeição. E aí eu reconheço que tem esse sonho e ao mesmo tempo
esse sonho ele não é idealizado, né? É um sonho que a gente constrói pouco a pouco. E aí quando você fala que não tem engano, né? Porque de fato a gente vai passando pelos desafios, assim, e aí que eu tava, uma coisa que me veio também ouvindo a Angélica é o quanto que às vezes a construção desse sonho e dessa integridade ela é no pequeno, né? Ela é na calma. Então essa visão de águia para poder compreender assim que às vezes é no pequenininho, e eu acho que isso traz um certo acalento para essa possibilidade de integridade, que no fundo a gente tem que ser bem guerreiro para isso assim na vida, e às vezes a gente cansa, eu, né? Mas agradeço esse encontro, agradeço vocês, agradeço esse conhecimento, as amizades, Marcos, Nath, Davi, vocês, esse círculo aqui também, né? Que traz essa potência. Ontem assisti a live, foi algo que me ajudou muito. Então acho que isso é muito necessário, né, para a gente construir essa integridade pouco a pouco, com cansaços e forças. Obrigado, Isabela. Muito obrigado, viu? E é interessante que a gente tá aqui uma estação de luz, Flor do Alto, e aí a gente tem acesso a esse conhecimento. Eu nem preciso de um papel para me olhar, saber qualquer Kim, qualquer. E a gente passa por coisas. E aí, muitas vezes aí eu tô ali e e aí a gente entra em processos, porque muitas vezes são processos coletivos. Tem da gente também, mas tem processos coletivos, como, por exemplo, nesse ciclo de 13 anos, que era para a gente estar construindo conscientemente um novo encantamento, a gente não está fazendo isso deliberadamente enquanto humanidade. Então, não vai ser tudo encaixadinho da maneira em que a gente está vendo, porque tem uma imagem e a gente não pode chegar e querer essa imagem. E eu também passo por isso, é isso que eu quero dizer. E aí, quando Ainda vem mais esse. nessa lua. Ainda mais nessa lua. Essa lua eu passei as coisas mais fortes da minha vida, um acidente, e são as coisas mais fortes eu passei nessa lua. Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa, quando a gente diz assim, eu vivo aquilo em que acredito? Não. Se você fala que não, é, 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 se você é como se você estivesse rejeitando, como se alguém tivesse te impondo essa vida e o meio ao redor. E aí, será que existe engano? Não te deram o que é seu? E quem pegou essa parte que não é sua? Né? Então, quando eu tomei um tropeção, foi quando eu não reclamei do caminho da espiritualidade, mas eu disse que eu estava cansado desse caminho. E aí, o que, que aconteceu? Fiquei parado 6 meses, deitado numa cama. Porque eu falei, eu não quero mais. Quando eu pronunciei isso, tudo bem. Você está no caminho, você tem uma função, mas você não quer se mexer, você fica deitado. Então, é forte isso, né? E, por outro lado, aqui mesmo, nesses dias, tem algumas coisas, quando a gente começa a se sintonizar com alguns arquétipos e a nossa própria essência ou o nosso próprio serviço, o serviço ajuda muito. Porque se você tem uma consciência que você está também trabalhando para o coletivo, que é a proposta da estação aqui, então, que nem, tá eu, a Nath, tem uns rapazes trabalhando com nós, não tem uma comunidade inteira aqui, mas a gente tem a comunidade planetária que está na mente do planeta. Então, se eu estou aqui, eu posso olhar o passarinho, eu posso reconhecer tem um ser humano que está agradecendo o canto desse pássaro, o canto dessa árvore, e eu ancoro isso, então isso vai vibrar em outro. Só que tem dias que eu eu também estou embaraçado com alguma percepção, alguma coisa. E aí o que que eu faço? Agarro no serviço, porque o serviço não tem erro. Se você tem que lavar roupa, agarra lavar roupa e faz com integridade. Se você fizer com presença, aquilo vai te trazer
numa renovação. Então, com todo respeito, eu não estou trazendo um julgamento, né? Mas estou trazendo também que faz parte de todos nós essas percepções, né? E aí cabe a gente, a águia nesse sentido, é a gente não achar que tudo é sobre nós, ou contra, ou a favor da gente, e olhar um pouquinho, né, mais para cima. O que é work? Work meditation. Meditação pelo trabalho. Ah, joia. Garra na enxada. Garra na enxada. Tipo, aí é o que eu sei que não tem erro. Ah, não, com pensamento ruim, ou se eu tiver, agora se eu tiver íntegro na enxada, é suor que escorre e purifica e já era. Sol. Bom, gente, vou, vou abrir aí para vocês mais um pouco, por favor. Posso só fazer um complemento aqui? Uma frase que eu li e achei bem, que acho que ilustra isso que você, a Isabela e o Marcos trouxeram, né? Que fala assim: a harmonização não requer compromisso, mas sim flexibilidade e disposição para submeter-se, para conhecer outras pessoas, para deixar ir qualquer apego pessoal. O que eu entendo assim desse não requer compromisso, né? É que ela não deve envolver, né? Algo que vai perseguir aquilo e que se não tiver daquele jeito, você não está vivendo o que você acredita. E aí o que eu entendo, né? Que o Davi também está trazendo, que não é bem assim, né? Porque tudo tem um processo e a gente pode viver as etapas desse processo com integridade, sabendo reconheção é quando a gente tá fazendo algo e tá achando que tá fazendo outra coisa e tá entre aspas enganado, embora não exista isso, né? Embora estejamos sempre aprendendo e nos processos, mas só para trazer para reflexão, né? Quando a gente enrijece esse lugar onde a gente quer chegar, aí que vem o cheque para nós mesmos, né? E aí traz uma posição também que não permite que a gente caminhe, só traz essa frustração. Né? E hoje é o primeiro dia da Lua, tem mais 27. É bacana. Ô, Nath, eu adorei muito essa frase aí que você trouxe, né, que você leu aí, e eu achei bem interessante, porque eu também trabalho com organização residencial. E um dos meus princípios é trazer harmonia para aquele lar. E aí eu sempre falei muito isso com os clientes, que a harmonia não é você ter um ambiente estático, rígido, mas é justamente trazer a flexibilidade para você mudar o sistema da tua casa de tempos em tempos, de acordo com as necessidades, fazer descartes e desapegos de acordo com as necessidades. E esse é o princípio da harmonia. E aí, quando você leu esse trechinho, eu falei assim, uau, caso exatamente com o que eu faço a partir de um outro âmbito. Muito, muito legal. Legal essa simbologia que você trouxe, esse vínculo, Uhum. assim, né? Uhum. Bem legal. Eu queria falar, depois que vocês falaram, né, a Nath e o Davi falaram, eu pensei aqui de novo, e eu acredito que eu vivo eu vivo o que eu acredito. Só que, cara, eu queria estar vivendo assim, ó, eu queria estar num outro estágio já, entendeu? Eu já queria estar num outro estágio. Eu estou num estágio aqui, eu tenho que aceitar, eu consigo compreender tudo, né? Mas é isso, eu vivo o que eu acredito, sim. Assim, eu vivo até de uma maneira muito compromissada e muito íntegra, que me cansa. Mas, mas
Eu acho que são coisas. O que eu queria dizer assim, que eu sinto que eu também tenho uma flexibilidade assim, de não deixar enrijecido muito, um pouquinho talvez assim, onde eu quero chegar. É, mas eu sinto que é uma coisa que pega para todo mundo, né? É um processo coletivo, não é só comigo assim, que é a forma que o sistema do mundo assim funciona, ele exige da gente assim muita produtividade, né? E isso é o que me cansa muito assim, o lance da produtividade, tem que ser produtivo e tal. E por mais que eu tenha entendimento sobre isso assim, a gente cansa, né? É isso. Mas eu acho que eu vivo o que eu acredito. Sim. Obrigado por me relembrar disso. Valeu, mano. Todos aqui conhecem o próprio Kim? Sabe o próprio Kim? Então, para mim é muito novo isso tudo. Eu já tinha visto, mas foi há cerca de uns 10 meses atrás, uma professora minha de dança, ela gosta e ela estava tentando multiplicar isso, né? Então eu até anotei, mas no começo eu estava num momento muito tumultuado da minha vida, eu achei muito complicado, eu pus de lado. E aí eu queria agradecer vocês, porque agora eu sei que eu vou retomar isso tudo. Eu já até peguei alguns materiais que ela tinha dado na época, estou lendo, mas não lembro qual é o meu Kim. Para a próxima reunião eu trago o meu Kim direitinho, Olha, né? olha. E assim, gente, muita gratidão. É bem bacana, porque a cada reunião que eu tenho, seja em todos os grupos da Sanga, eu percebo que eu estou no bom caminho, né? Eu me desviei lá atrás, né? No passado eu tinha certeza que eu estava muito melhor do que eu sou hoje, mas eu estou voltando para a trilha. Então, a integridade é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? Qualquer coisa que eu faço, eu sempre entrego o meu melhor. Pode não ser perfeito, mas é o meu melhor em tudo que eu faço na minha vida. E a harmonia está precisando melhorar um bocadinho. A harmonia falta um pouco. Mas eu acho que eu tô lá, eu tô no bom caminho, viu, gente? É só vamos tirar esse monte de casca, que esse monte de papel que a gente tem que assumir no decorrer da vida vai deixando na gente, né? Que, assim, preciso. Nesse fim de semana holístico eu não consegui, mas para o próximo eu vou pegar uma constelação, porque eu te diria que 2/3 da minha vida eu tive em outro papel, em papéis que não deveriam ter sido os meus, né? Mas agora vai melhorar a harmonia também, viu? Obrigada, Ah, gente, gratidão. eu agradeço também, muito obrigado. E, nossa, eu consegui nessa reunião sorrir bastante. Muito gostoso. E a gente participar. É muito legal quando a gente participa. E aí, não só para Denise, mas para todos, a gente pode contar comigo também com dúvidas. A Isabela e o Marcos já estão mais acostumados. Quando tem alguma coisa, a gente pergunta para mim, coisa você pegou um material para estudar, pode perguntar. Mas aí a gente vai se falando. Vamos ver se alguém mais quer falar alguma coisa. A Nanda tá quietinha hoje. Ela não aguenta mais ouvir a gente falar. Poxa, eu sou espectadora. Está sendo muito bom escutar todos. Vejo que as falas elas se entrelaçam, né? A fala que a Angélica trouxe, que do Marcos, Uhum. a Isabela. É, e me veio assim que tem um ensinamento que o Saulo traz, que é sobre as chaves para a manifestação. Me lembrei delas em relação à integridade. Eu penso, eu sinto. Olha, eu vou esquecer de deixar.
Eu penso, eu sinto, eu ajo e manifesto, né? Então, se eu sinto, mas eu penso diferente daquilo, eu não ajo, eu não manifesto. Eu não tenho integridade dentro desses pilares, né? E muitas vezes a gente sente e a gente não tem dúvida, porque o sentir, ele é verdadeiro com V maiúsculo, mas o pensar, ele às vezes vem como um obstáculo para aquele sentir, né? Então, às vezes, ou talvez a gente se canse justamente porque essas chaves elas estão meio bagunçadas, né? Então, dentro dessa reflexão que eu estava fazendo aqui, acho que isso tem tudo a ver com integridade. Então, é a gente buscar esse pensar, sentir e agir, pensar, sentir e agir em consonância, né? Para que manifestação se realize. Isso não significa que um cansaço talvez não venha, porque talvez a gente espere que esse fluxo ele é aquela coisa fluida, né? O rio tem obstáculos, também tem as pedras lá e ele vai contornando. Então, não significa que a gente não está dentro de uma integridade, dentro de um fluxo que é verdadeiro também com V maiúsculo, né? Porque não significa que vai ser sempre tudo suave na nave, dentro desse contexto, né? Então é isso, eu só estava aqui pensando, eu ia ficar caladinha mesmo, estava refletindo, mas é o que me vem. Gratidão aí pelo compartilhar de todo mundo. Deu até uma paradinha aqui para escutar a coruja. Tava cantando aqui, não sei se vocês ouviram aí. Cantando bem alto. Eu tava cantando bem alto aqui. E aí é muito interessante, assim, porque a gente sempre trabalhou muito com dentro dessa integridade, a gente foi buscando muita coisa, eu e a Nath. Então, revendo todas as áreas da vida, né? E buscando um viver simples na natureza. E então, eh, essas próprias vivências, não só do sincronário, mas como bioconstrução, agrofloresta. Então isso faz um tempo, assim, que faz parte do nosso caminho, do nosso cotidiano, né. E e tem também um monte de coisa, às vezes eu agarro para fazer um negócio, eu quero ver o negócio no fim, aí eu vou só mais um pouquinho, quando vê deu 7 horas da noite, tá eu lá fazendo o negócio. Aí depois, nossa, para que isso? Aí dá uma dorzinha na mão, aí o outro dia já não é a mesma coisa, por causa daquela dorzinha. Então, tem vários pontos de equilíbrio que a gente vai trabalhando, né. Então, isso é interessante a gente perceber que em qualquer lugar a gente pode fazer. É como a gente fala a meditação, mas tem muitos tipos de meditação. É esse espaço que a gente dá para a gente mesmo, para a gente olhar como a águia. A águia está lá no altão, lá, não está cheia de gente buzinando e puxando um para o outro, ela está tranquila, né. Então para a gente ver, a gente precisa desse tranquilo. Mas por outro lado, a força da natureza toda a natureza em si, ela expressa muito bem esses símbolos, essa vibração, essa matemática. Então a gente com o contato, que nem eu não consigo ficar muito com o tênis. Eu gosto de sentir, meus dedos até abrem assim para grudar na terra, para pegar as coisas. Então é uma coisa que a gente tá falando da gente, não está falando que tem que ser todo mundo assim, né. Mas é uma oportunidade. Então, que nem agora que a gente está
na terceira, pode ir marcando isso, ir marcando terceira semana, aí você vê qual é o tom da terceira semana, ativar o serviço. Nós estamos fazendo isso, nós estamos vinculando, nós estamos ativando um serviço. E é, é, a gente pode fazer esse caminhar junto. E depois, quando completar o último dia da flor, então a gente vai fazer uma reunião presencial. Mas a gente vai também, através dessas mesmas linguagens, a gente vai se unir, também virtual, ou independente se a gente vai usar o celular ou não, mas porque a gente vai estar utilizando de códigos, de símbolos que são universais. E aí isso está sendo ancorado aqui na flor, mas ele recebe energia e envia energia. Então, todos nós podemos nos beneficiar, tanto vocês que não estão aqui, quanto a energia de vocês também ajudar a ancorar aqui. Então, os encontros têm melhorado porque de retroalimentação. E aí eu acho que é meio que isso, tem a ver com essa integridade. E então, hoje nós estamos a águia ressonante, nós estamos no 7º. Quando for o 12º, nós vamos ter um outro encontro, que aí é um encontro de 13 dias. Aí a gente vai estudar uma outra coisa específica, um número, né? Vamos estudar o número 7, né? Aí vai entrar simbologias desse arquétipo do 7º. E aí a ideia é a gente ir conhecendo esses arquétipos, sintonizando com eles, e enquanto isso também a gente vai compartilhando, a gente vai estreitando e criando sintonia e conhecendo esses códigos, porque em outros momentos, a partir de cada encontro, a gente vai melhorar essa sintonia. E quem sabe aí, a Marcos falou, né? E eu arrisco dizer que a gente já está, que a gente já que a gente já está nesse lugar. E é por isso muitas vezes que a gente fica meio assim, que a gente não se deu conta ainda. Então, esses encontros têm muito a ver com isso, para a gente ancorar num lugar que é aqui a estação, a flor, mas vocês vão ancorar onde você estiver e essa energia vem para cá, volta e vem daí para cá também e volta para vocês e para o mundo, né? E essa mesma linguagem ela vai poder ajudar você a conversar com as plantas na sua casa, com os animais onde você se encontrar. E é sério, porque eu sei que já muitos de vocês já têm essa conexão. É, 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 mas eu tenho certeza que com os números, se tem 5, a outra tem 5, e aí o 5, o que significa o 5? Aí você vai aí vê lá, abre lá, olhar 5 e 5, página 5, aí começa a bater os 5. E aí você vai vendo que as coisas estão conectadas, que as coisas elas podem se comunicar com você. E aí você muitas vezes não vai precisar adoecer fisicamente, porque você cria uma linguagem, e aí você não precisa vir a doença para te mostrar o que precisa. Você começa a entender e a se livrar daquela fixação, né? Bom, é uma alegria. Eu, da minha parte, se alguém tiver alguma pergunta ou algo mais, da minha parte, estou super contente. Só relembrando aqui que nosso próximo encontro, então hoje é o primeiro dia da primeira semana da Lua Galáctica, né? E nosso próximo encontro ele vai ser no 6º dia dessa Dessa primeira mesma semana. semana, Daqui 5 dias, no Sol Cristal. Esses encontros de 13 dias é sempre tom cristal. é no tom 12. É no tom 12. Então é Sol Cristal, alguma coisa cristal. Vocês vão começar a perceber isso também.
E se vocês quiserem, a gente manda essa imagem da lua que a Nanda compartilhou, e vocês podem ir marcando os dias ali para saber qual semana que tá, se está na vermelha, se está na branca, só para ir já sintonizando essa coordenada. Depois vão vir outras, né? E aí vocês é que vão indicando quanto a gente, o tamanho da tela mental que a gente consegue sustentar, né? Uhum. É isso. Ela falou que deu um retorno que o Zoom é mais legal do que a live, com certeza, né? Muito mais legal. Eu também Os dois concordo, porque têm, aí têm coisas boas, né? A live aberta, mas o Zoom, isso aqui da gente se ver é muito bom. Quero só trazer esse retorno e agradecer aí a produção toda. é. Então aí agradecer aí também a Nanda e o Saulo e a todos, né? Mas eles aí estão na elaboração dos encontros, no processo todo, aqui com a estação também, a Angélica, né? E aí tem o pessoal também, né? A Denise, a Olga, a Isabela, o Marcos, são aí os guerreiros aí, os que sustentam aí também junto, nós, né? Sustentamos um monte de coisa junto, e é muito bonito aí a gente tá unindo esses grupos, né? Eu agradeço. Gratidão, gente. Gratidão, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Voltamos então na próxima quarta, às 18h45, tá? O horário será outro na próxima Vai ser mais quarta-feira. cedo, isso aí. Aí, Isabela, agora você vai gostar. Isso aí Você viu minha cara? Eu já, ó, cedo! 18h45, então, estaremos juntos, tá bom? Um beijo Um enorme, bom abraço. final de semana pra gente. Amém.